Josevinte no bate-papo. Tá. Tu consegue? Então tá ótimo. Qualquer coisa me avise. Pessoal, vamos começar a nossa aula então, tá? Então, nesse primeiro bimestre, nós vamos trabalhar a questão da avaliação e do livro didático. E algumas práticas, tá? E qualquer coisa, né, de repente vocês têm algum assunto, alguma sugestão, vocês vão me passando. Eu ainda não terminei o plano de ensino, porque eu tenho que passar para o coordenador olhar, tá? Depois eu posto lá e mando para vocês. Porque, como ele pediu para eu mudar lá um monte de coisa, tá bom? E hoje eu vou passar já um trabalho para nós. Então, a nossa nota, né? Nós teremos uma prova que vale 6, que são aquelas 6 questões objetivas que vocês têm na prova. Aí nós teremos 2 pontos de participação, né? 2 pontos de participação, que o estudante que realiza todas as atividades lá na frequência, que lê o material, que acompanha as lives, que está sempre presente. Daí, ao final do bimestre, nós vamos fazer lá um feedback, tá? Um feedback. Então, a prova 6, participação 2, e 2 trabalhos nós vamos fazer, valendo 1 cada um. Eu acho que eu não passei nenhum trabalho para vocês, né? Na última aula eu não passei nenhum trabalho, né, Wesley? Ainda não passou, professor. Tá, então eu vou passar hoje. Hoje é dia 13. Deixa eu só ver quando é que nós temos a nossa aula, só um pouquinho. Deixa eu ver a nossa aula aqui. Nós teremos aula presencial em setembro e novembro. Então tá ótimo. Então, o trabalho que eu vou pedir hoje deixa eu ver. Será para dia 3 de setembro. Tá? 3 de setembro. Então, 3 de setembro, vocês apresentarão um trabalho que vai ter o valor de 1 ponto. De 0 a 1 ponto, né? De 0 a 1 ponto. Bom, vocês poderão fazer em dupla esse trabalho, em trio, até 4 pessoas. Como vocês estão com vários cursos juntos, não tem problema, podem trabalhar com outros cursos, quem é de história, quem é de letras, quem é de pedagogia, não tem problema nenhum, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar um plano de aula com uma prática diferente. E vocês poderão escolher o ano que vocês querem trabalhar, né, o público, se vocês querem trabalhar com ensino médio, ensino fundamental, o tema, eu vou deixar livre. Quem é de história, escolhe um tema de história, quem é de letras, quem é de pedagogia.
Ah, quer escolher alguma coisa na área de inglês, de literatura, enfim, vocês não precisam entregar nada para mim, vocês vão apresentar o plano de aula no dia 3 de setembro, com uma prática diferenciada. Tá? Com uma prática diferenciada. O que vocês terão que colocar nesse plano de aula? O tema. Ah, nós vamos trabalhar a história do Chapeuzinho Vermelho. Nós vamos trabalhar um livro clássico, sei lá. Nós vamos trabalhar ciências naturais, né? Vocês têm a BNCC? Sim. Então, vocês têm lá a BNCC do ensino médio, tem, né? Vocês têm também, se não tiver, é só digitar no Google, tá? Que já tem lá a BNCC. Vocês podem seguir a BNCC, o tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, tá? Ih, digitei tudo errado. Objetivos específicos, tá? Deixa eu só anotar um negócio aqui. Bom, os conteúdos que vocês irão trabalhar, a metodologia, o encaminhamento metodológico, daí aqui vocês vão ter que apresentar uma prática diferente, uma maneira diferente de trabalhar aquele conteúdo que vocês escolheram. Pode ser dentro das metodologias ativas, alguma coisa criativa, com música, com teatro, enfim, vocês vão utilizar aí da criatividade de vocês. Ok? Bom, dentro da metodologia, depois nós temos a avaliação. Como que vocês fariam essa avaliação? E as referências, a fonte de pesquisa. As fontes de pesquisa. Vocês não precisam entregar nada para mim, vocês podem fazer o slide, apresentar o primeiro slide, vocês colocam lá o nome da instituição, o nome do curso, o nome de vocês, e depois vocês vão lá, né? Tema, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, avaliação e referências. Ok, vai valer de 0 a 1 ponto. Deixa eu ver, vocês têm lá de 10. Isso, Sabrina, não precisa ser trabalho escrito. Prof. Pois não. Repete para mim os nomes dos trabalhos para mim, me escrever aqui. É um trabalho só, Vilma. Os temas. Tá. Título. Você quer os itens do trabalho, né? Me copiar. Tá. Tema. Então, primeiro é o tema. Segundo, objetivo geral. Mas se não qualquer coisa, Vilma, terça-feira eu vou me reunir contigo, daí eu repito também, não tem problema, tá? Objetivos específicos. Então tá, prof. Oi?
Então tá, terça-feira eu pego com você. Mas assim, ó, tá? Não tem problema, terça-feira nós temos, nós vamos nos encontrar terça-feira, né? Então tá, terça-feira eu pego com você. É. Daí eu te explico melhor. Então tá, valeu. Mas assim, ó, para você entender, é um plano de aula, Uhum. Deu tá? com você. Então, é o tema, eu vou explicar novamente para ti, tá? Que eu sei que você grava bem. Então, é o tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, os conteúdos que você vai trabalhar, a metodologia, a maneira como você vai ministrar aquela aula e as referências aonde que você tirou. Você não precisa me entregar nada por escrito, você vai apresentar. Se você não precisa fazer slide daí, viu, Marcelo? Se você entrar com algum grupo, o grupo fizer o slide e tal, e daí já para ti não tem necessidade. Mas aí depois a gente conversa no individual, pode ser? Então tá, pode ser assim, prof. Tá? Daí se você vai fazer em grupo, se você vai fazer sozinha, Vamos ver. daí você que decide aí com a turma aí, tá bom? Tá bom, então. Ok? E se você for fazer com algum grupo, o que você for colocar, eles colocam no slide, né? Você fala, o estudante coloca no slide para ti, depois você escreve lá no teu caderninho lá de braille, tá bom? Pode ser assim? Vilma? Tá? Né? Daí você vê certinho como que você acha melhor. Não precisa, tá, Sabrina, entregar nada por escrito. Quer falar, Vilma? Não precisa entregar nada por escrito. Você coloca lá a sequência no slide e apresenta. Tá? Professora, nós não vamos fazer slide, a gente vai fazer um teatro com fantoche, nós vamos cantar uma música, tá? Fazer uma aula diferente. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão muito quietos hoje. Só estão as carinhas aí, Prof, pode estar em grupo? Pode ser 2, 3, 4, até 4. Tá bom. Oi, Abra. Oi? Diferenciado, assim, pode ser sala de aula invertida? Pode ser, pode. Você pode trabalhar. Deixa eu até, acho que eu tenho aqui anotado, quer ver? Deixa eu achar meus rascunhos. De vez em quando eu me perco aqui. Quer ver? Tem as metodologias ativas, né? Eu escrevi em algum lugar todas. Ih, cadê? Sei lá. Mas eu mais ou menos eu lembro, peraí. Aqui, achei. Sala invertida, você pode trabalhar com projeto interdisciplinar, que eu vou estar trazendo para vocês, com a problematização, como Paulo Freire trouxe, né, muito bem, você trabalhar com a questão da problematização, mapa conceitual, recursos tecnológicos. Professora, por exemplo, mapa conceitual você pode fazer até num software. Aprendizagem colaborativa, ações diferenciadas, música, teatro, filme. E mais aí? Pesquisa, projetos. Meu Deus, eu estou com o meu celular ligado aqui, peraí, deixa eu só desligar. Tá? Projetos, enfim. Vocês podem quebrar a cabeça aí para trazer alguma coisa diferente, daí para nós fazermos esse momento de troca, de prática. Tá? Pode escolher o tema, vou deixar bem livre, bem à vontade.
Vocês serão os professores e vocês darão a aula. Outra coisa, eu posso dar essa aula para os meus filhos, né? Eu tenho umas alunas da outra turma que elas vão dar, do primeiro período, uma vai dar aula para a sobrinha dela. Pode, tá? Fiquem à vontade. E daí quiserem trazer e contar o que vocês trabalharam, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não, vocês estão com sono hoje? Pessoal, eu coloquei lá no AVA o slide da aula passada, o slide dessa aula, que eu não vou dar conta, que é bastante coisa, e um artigo, Vilma, eu não passei o material de hoje para ti, porque eu estava com problema na minha internet lá na minha escola. Mas amanhã eu já passo o e-mail para ti, tá, Vilma? Mas do material da aula passada eu tinha encaminhado. Pessoal, alguma dúvida da aula passada, alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Tudo certo, prof. Vocês estão na paz, Eu acho que eu tenho dúvida do conteúdo de hoje, mas... Não. Vamos conversando aí, né? Não, eu vou trabalhando hoje, Você já leu, Wesley? Sim, acabei de ler. Prof, tá, é isso que eu ia falar. Pela tarde eu dei uma olhada no AVA, tive um tempinho, e só encontrei um vídeo lá. Eu coloquei de tarde, porque eu estava com muito problema É que assim, como eu estou quase ficando só lá na escola, e daí às vezes a internet não funciona, mas eu acho que era umas 4h30 eu tinha conseguido, sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu tenho 4 salas para colocar o conteúdo. Então, daí hoje à tarde eu fui conferir, porque agora eu estou começando a me acostumar, porque eu tenho história, tem letras, tem pedagogia, eu sei que de história tem 2 salas. Daí hoje eu conferi. Vocês dão uma olhada, porque são 4 salas no AVA diferente que eu tenho que adentrar e colocar o material. Se por acaso, hoje à tarde eu conferi, daí acho que não tinham, eu coloquei. Se por acaso eu furar, vocês me avisem. Professora, o material não está na minha aula. Tá? Mas hoje à tarde eu conferi, eu coloquei lá o slide da última aula, que eu não trabalhei, o slide dessa aula e um artigo para vocês lerem sobre avaliação. Ok? Hoje não vai dar tempo de discutir o artigo, mas daí vocês já podem ler para a próxima aula. Ok? Então, vamos lá. E o outro texto nós já tínhamos discutido. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma geral sobre o processo ali da escola, da pesquisa e tal, depois nós vamos adentrar na avaliação. E daí eu vou trabalhar com vocês como fazer avaliação. Como elaborar uma prova, como elaborar uma atividade avaliativa dentro da área de vocês. Nós vamos fazer uma espécie de oficina daí. Online, vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. E depois eu vou trabalhar o livro didático. E no segundo bimestre eu vou trabalhar mais a inclusão, Como que vocês vão trabalhar na prática a questão do estudante com inclusão? Essa semana mesmo eu dei uma palestra, tinha acho que 110 professores, e o desespero desses professores na sala de aula em relação aos estudantes de inclusão. Porque é diferente, se essa pessoa é surda, se ela é cega, se ela tem uma deficiência, mas o mais problemático são os autistas, os estudantes que têm transtorno
que tem surto dentro da sala de aula. Então, é muito complicado, né, para eles lidarem com isso. E cada vez mais, né, tem mais estudantes aí, autista e com outros transtornos. Olha, os professores estão bem complicadinhos, daí nós vamos trabalhar isso, né? É uma pena, né, que com essa pandemia não dá, mas quem sabe, se esse ano não der, é o ano que vem, de vocês conhecer, né, uma escola especializada. Professora, acho que Pois não. Oi? Uma ideia boa, não sei se a prof conhece, indivíduos mesmo com esses transtornos, para que eles falem das vivências deles, eu acho que é interessante para a gente perceber como que eles funcionam, o comportamento, que eu acho que é a questão mais difícil de lidar, né, o comportamento dentro da sala. Não sei se tem essa possibilidade. Tem o Petri, se alguém quiser seguir ele no Instagram, ele é um autista bem articulado. Deixa eu ver se eu acho o Instagram dele, quer ver? Tem até um canal no YouTube de um menino autista que ele fala bastante também sobre... Eu vou tentar procurar aqui. Quer ver, o Petri, inclusive, ele deu palestra para nós ano passado. É o Diário de um Autista. Ah, esse mesmo, conheço. Então, ele foi meu aluno. Que legal. É Diário de um Autista. Ele deu palestra no passado para o curso de psicologia. Eu fiz um evento com ele. Então, você sabe que ele fala 4 idiomas, né? Sério? Não sabia disso. Ele tem todo o histórico, eu conheci ele criança. E ele mora lá em Vidal Ramos, é uma cidadezinha bem que não tinha nada, né? Mas a família foi atrás. E ele fala 4 idiomas, ele tem altas habilidades também, em algumas áreas. E eu dou palestra, agora não, né, por causa da pandemia, e ele se tornou muito YouTube. Ele está muito YouTube, mas uma época, em muitos eventos, eu e ele, a gente dava palestras juntos, assim, né? Mas agora ele está muito pop. Ele está muito estrelinha, esse Petri, mas ele é uma graça. E daí é interessante, porque ele explica bem como que o autista funciona. Tá? Mas tem pessoas para vir conversar com vocês, é uma boa ideia, Wesley. Eu acho interessante isso. Não, eu quero ver se eu trago a pedagoga lá da prefeitura também, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com inclusão, que ela é ótima. Porque os livros, eles nos dizem muitas coisas, né? Mas é meio diferente, assim, né? Porque cada um tem um jeito, cada um funciona de uma forma, né? E é interessante ouvir a história das pessoas. Se alguém falar assim, né? Eu trabalho com a questão da inclusão desde 85, a inclusão e a educação especial. E cada estudante é uma coisa diferente, é igual eu e a Vilma, né, Vilma? Nós fomos nos conhecendo, a Vilma foi me conhecendo, eu fui conhecendo ela, e como que é. Porque outra coisa, eu dei um curso recentemente para Palmas, online, para os professores do Instituto Federal de Palmas, e todos os professores me colocavam na parede. Professora, mas como que eu faço com esse estudante? Então, por mais que você tenha as diretrizes, por mais que você tenha um manual, cada estudante é diferente. Cada estudante é diferente. Eu vou dar um computador para o estudante, um ledor escriba, uma pessoa que vai ler e acabou. Não, igual o surdo. Tem muita gente que acha assim, eu vou colocar lá o intérprete e pronto. Nós tivemos um estudante que se formou, que está se formando agora, na Uniandrade, que ele era surdo, ele nunca quis intérprete. E eu fiz ele assinar um documento.
Daí, o outro dia, ele me mandou uma mensagem agradecendo que ele estava se formando, ele se formou em logística. Ele não quis, ele sentava na primeira carteira. Ele é um pouco, era não, né? Ele é um pouco oralizado. Mas eu tive que ir lá, ele não queria nem saber de mim, não queria nem me ver na frente dele. Eu fiz ele assinar um documento, né? Mas ele terminou o curso. Então, foi mérito dele, porque os professores não deram moleza para ele, não, ele teve que correr atrás. Tá? Prof, eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida na questão da educação especial. Pode falar. Acho que no estado, acho que é PAE, né? O nome que eles dão. É um professor a mais que fica na sala de aula quando tem um aluno especial. Queria saber eu acho que no estado é PAE, se eu não me engano. É, o profissional de apoio. Isso. Eu queria saber se esse profissional tem que ter algum curso específico ou um curso na área de educação especial ou não precisa? Olha, isso é uma encrenca, sabe? É uma encrenca, porque na realidade tem que ter. Mas, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Curitiba, hoje ela coloca estagiário. E o Estado procura colocar, né, pessoas especializadas, que têm o quê? Educação especial inclusiva, que é uma pós-graduação. Já tem alguns cursos de pedagogia mais voltado para a educação especial inclusiva. Mas a maioria das licenciaturas, os estudantes só têm uma disciplina, que se chama de psicologia, educação inclusiva. Na psicologia, os estudantes só têm uma disciplina também, e é muito pouco. Então, a obrigatoriedade é que esse profissional de apoio, ele tenha educação especial inclusiva. Eu respondo na Uniandrade pela inclusão, e eu tenho e tenho experiência, claro, de muitos anos, lógico, mas mesmo assim tem coisas que eu não dou conta, né? Tem coisas que não é fácil, né? Cada estudante é diferente, independente se aquela pessoa tem alguma dificuldade ou não, independente, cada estudante é diferente. Prof? Pode falar, Vilma. Igual eu ia falando, independente da deficiência ou não, né? Cada aluno exige uma necessidade, né? Exatamente, bem isso, Vilma. Cada um aprende diferente. Uns aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais vendo. Nós temos uma professora na PUC que ela realiza umas pesquisas bem interessantes, que é a Evelise, que são os estilos de aprendizagem. Então, independente disso, uma das coisas que a escola promete, que é atividades diferenciadas. Você vai lá na escola, está todo mundo pintando o mesmo bichinho. Pois não, Vitor, pode falar. Não, prof, eu tenho só uma coisa que eu queria dizer, é que semestre passado, eu até estava comentando com a Sabrina, que semestre passado a gente teve aula de educação inclusiva com a professora Andréia, e essa aula, eu acho que, essa disciplina, eu acho que ela deveria estar no início, assim, né, geralmente da graduação de letras, de história, porque fizeram uma pergunta referente à formação continuada, né? E vai complementar com o que a Vilma falou, né? Independente se tem deficiência ou não o aluno, é necessário, né, a gente pensar na inclusão de todos, mesmo aqueles que não têm uma limitação, uma particularidade, eles vão precisar também ser incluídos de alguma forma na escola.
E a formação continuada, mesmo para aqueles professores que não vão trabalhar com a educação especial, com a educação inclusiva, né? Porque tem escolas que não têm o modelo da educação inclusiva, são modelos de educação especial ou modelo tradicional, vai precisar, né? Porque querendo ou não, hora ou outra, a gente vai ter que lidar, né, com essas diferenças, com essa diversidade, e a educação inclusiva não é só o aluno, a aluna que tem uma deficiência, né? Todos os alunos necessitam de inclusão. E aí eu achei legal, porque no semestre passado a gente teve a disciplina com a Andrea, que foi muito boa, muito esclarecedora, a gente levantou muitos pontos a respeito da formação continuada. Bem isso, né? E a formação, a nós, professores, nunca acaba. Nunca acaba a nossa formação, ela é contínua, né? Ou continuada, né? Independente do termo. Mas, assim, para esclarecer, nós temos que entender o seguinte, que existem 3 situações que o professor precisa prestar atenção, tá? Primeiro, eu posso ter um estudante que tem o quê? Dificuldade de aprendizagem. Então, ele não tem nenhum laudo, tá? Ele não tem nenhum laudo, ele não tem nada. Mas ele tem uma dificuldade específica. Por exemplo, vocês podem ter dificuldade em uma matéria lá, linguística, inglês, ou matemática, alguma dificuldade. Então, é um estudante que tem o quê? Uma dificuldade. Eu posso ter um estudante que tem o quê? Transtorno de aprendizagem. Então, o que é esse transtorno de aprendizagem? Ele precisa ter o quê? Um laudo. Daí a dislexia, dislalia, descalculia, quem tiver interesse, assista os vídeos da Nádia Bossa. Ela é maravilhosa, uma psicopedagoga, assim, maravilhosa. E ela se especializou nos transtornos, dislalia, descalculia, disgrafia, TDAH, déficit de atenção. Daí eu vou ter quem? Os deficientes, que é visual, surdo, múltipla, física. Eu posso ter, eu tenho um menino agora que ele é autista e cego. Meu Deus. Então, ele pode, né, hoje, por exemplo, eu posso ter um autista com... Eu já atendi, há uns 2 anos atrás, uma menina que era autista e síndrome de Down. Então, eu posso ter mais do que uma deficiência. Professora? Tá? Pois não? E entrando nisso que a prof disse, até é minha dúvida relacionado, né, à questão da avaliação, porque, assim, eu até discordo um pouco dessa questão da educação inclusiva no início da graduação, porque quando eu tive, prof, me faltava muito conteúdo básico, sabe? E depois de muito tempo, tendo contato com a teoria ali da psicologia, também sobre os processos de avaliação, adquirindo mais experiência, hoje a minha visão sobre a educação inclusiva é muito mais ampla. Eu consigo entender muito mais coisa. Então, assim, eu acho que seria legal, né, eles colocarem mais para o final do curso, mas isso é só uma questão de opinião. E daí, pensando, né, nessa questão de avaliação, cada um tem uma forma, né, de aprender, e também a gente tem que pensar nessa avaliação, né, como que a gente vai fazer ela. E daí tem uma questão ali que foi colocada no artigo que diz assim: procuramos estabelecer mecanismos de controle e planejamento dos processos cognitivos, encarregados de codificar, transformar e armazenar informação. O que eu entendi disso? Não sei se está certo. Por exemplo, quando eu elaboro uma avaliação, eu preciso pensar quais habilidades cognitivas que o estudante está sendo estimulado naquilo. Então, por exemplo, se naquela avaliação vai estar ajudando ele a
na questão da atenção, na questão da memória, das habilidades cognitivas superiores, né, que dizem. É mais ou menos isso, é trabalhar com habilidades que o aluno vai desenvolver através de uma atividade, de uma avaliação, é isso? Exatamente, você fez a interpretação certíssima do texto, é bem isso. Fiquei um pouco perdido. Não, mas é bem Isso isso. mesmo. E tem um livro muito bom para quem quer aprender, né, sobre transtorno de aprendizagem, que é esse aqui, ó, vou mostrar. Ó. Esse é muito bom. Neurociência e transtornos de aprendizagem. Eu achei ele muito objetivo, sabe? É bem legal. Falando nisso, eu fiquei de postar lá no AVA para vocês os livros que eu tenho em PDF. E eu acabei esquecendo, mas PDF livros. Eu tenho vários em PDF, eu tenho alguns sobre autismo. Ô Wesley, escreve ali no chat o nome do livro e do autor. É de neurociências, Vilma. Depois eu leio para você aqui certinho. Hoje está bem em pauta. É uma coisa que, se vocês se der um tempinho mais para o final do bimestre, se vocês tiverem interesse, eu posso estar discutindo com vocês a questão da neurociências, da neuropsicologia, da metacognição. Então, o nome do livro é Neurociência e Transtornos de Aprendizagem, da Marta Pires Relvas. Eu tenho acho que 1 ou 2 livros dessa área em PDF, sabe, para passar para vocês. É bom, prof. Tá bom? Isso é um outro assunto que está muito em pauta agora. Deixa eu ver o que eu abri aqui. Aula 1. Bom, eu vou trabalhar os slides, senão... senão nós não andamos nem para frente nem para trás, Pessoal, mais alguma colocação? Fiquem à vontade. Eu vou estar lá no slide, mas vocês podem me chamar aí à vontade. Vilma, o meu slide, ele não tem figura, eu vou procurar ler para ti, tá? Tá bom? Eu vou lendo e vou explicando, tá ok? Tá ok. Então, nós temos aqui, esse primeiro slide, eu penso que muitas coisas vocês já viram com os demais professores. Tá? Eu só trouxe mais para nós fazermos uma reflexão, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar o quê? As competências, a organização, a aprendizagem, a evolução, as aprendizagens aqui. E eu gosto, eu não tinha trabalhado esses slides com vocês, né? Não chegamos a ver. Não. É que eu não lembrava, eu sabia que a historinha é assim, né? Então, obrigada. Então, uma das coisas que eu penso que houve um grande atraso na educação foi a visão cartesiana, Jamais a questão de dividir as coisas, de partir do simples para o mais complexo, de um degrau da certeza de nada se omitir. Mas o maior problema da visão cartesiana foi separar a razão da emoção, o corpo da mente, a ciência da ética, o racionalismo de valores. Como eu falei, eu acho que eu devo ter falado na última aula de Edgar Morin, quando ele traz a questão da complexidade, que todas as coisas estão o quê? Conectadas.
Aí nós temos aqui que provavelmente vocês já trabalharam com outras professoras a questão dos paradigmas conservadores. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vou trabalhar a questão da avaliação com vocês. Então, se eu estou numa escola tradicional, eu vou trabalhar uma avaliação mais tradicional. Se eu estou numa escola nova, eu vou trabalhar mais uma escola nova, tecnicista, a produção do conhecimento. Eu tenho aqui a abordagem tradicional. O que o professor faz nessa abordagem tradicional? Ele repassa, ele transmite conteúdo, ele não vai trazer a reflexão. O aluno repete, ele é passivo, ele vai usar aquela metodologia, leia, escute, decore, repita. A única coisa da avaliação é quantitativa, não existe reflexão. O paradigma da escola nova, nós temos o quê? A escola nova, ela veio, né, ela veio através de Carl Roger, a questão do quê? Do eu. A questão do eu, a questão de olhar para o aluno, de verificar que ele tem a dificuldade. Então, nós temos aqui o professor, o facilitador da aprendizagem, o sujeito, a metodologia de descobertas. Aqui se trabalha o quê? A autoavaliação. Aí nós temos o quê? O paradigma tecnicista. O professor, ele é especialista, o aluno, produtor de resultados. A metodologia, modelos a serem seguidos, visa o quê? O produto. E aqui nós temos o quê? As escolas inovadoras. Eu vou ter o quê? Uma abordagem progressista, um ensino com pesquisa, uma abordagem holística. O que é essa abordagem progressista? O professor, ele é educador, ele é mediador, ele é facilitador. O estudante, ele participe da ação educativa. Aqui o estudante vai participar. Nós vamos trabalhar com o quê? Com o diálogo. Alguma pergunta, pessoal? Uma ação libertadora, democrática, uma avaliação contínua, processual, transformadora. E aqui a escola através da pesquisa, que praticamente adentra na metodologia de sala invertida. O professor propõe o tema, e o estudante ele traz o tema, né? Ele pesquisa, ele que vai trazer aí essa produção. Então, o aluno é o quê? Um questionador, um investigador no ensino com pesquisa, avaliação contínua, processual, participativa. A abordagem holística. O professor é o quê? Um colaborador reflexivo, atua de forma o quê? Interdisciplinar. Um ser complexo. Aqui ele vai trazer o quê? A prática, a pedagogia, a questão reflexiva, transformadora, a avaliação, ela não é uma nota, mas ela visa o quê? O processo. Como que o
naquele resultado. Bom, nós temos que pensar em quê? Numa ação pedagógica que o quê? Que analisa, que tem a capacidade de compor, de recompor, de informações e argumentos. E aqui nós vamos pensar em quê? Numa tecnologia inovadora, que vai trabalhar essa aliança, uma escola progressista, um ensino com pesquisa, com visão holística, a produção do conhecimento. E o referencial curricular para a educação infantil aqui, que eu trouxe um pouquinho dessa discussão, que eu já vou começar lá desde os pequenos, trabalhar o quê? A autonomia deles. Quanto mais eu trabalhar a questão da autonomia com os pequenos, mais ele vai ser um adolescente autônomo. Ele já vai aprender desde pequeno, na linguagem oral, escrita, matemática, música, o movimento, a natureza. E aqui os conceitos, né? Aprender a conhecer. Trabalhar o pensamento lógico, racional, as análises, as sínteses, as explicações, as transferências, as associações. Então, quanto mais eu trabalhar os conteúdos com estratégias diferenciadas, mais possibilidades eu vou dar a esse estudante de aprender. As habilidades aqui, aprender a fazer, o pensamento operativo, as práticas. Aprender a ser, a conviver, o pensamento intuitivo, é a questão de você ter aquela intuição, o feeling, a sensibilidade, as emoções, os comportamentos, as atitudes, os valores. Pensar nesse planejamento. Então, quando eu vou ministrar uma aula, eu tenho que pensar nesse fazer pedagógico. Qual é o meu tema, qual é o tempo, qual é a estratégia. Aí eu tenho aqui o ensino, ação e aprendizagem. Qual é o papel da escola? É o processo de ensino-aprendizagem. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, e o aprender a ser, e o aprender a sentir. E aqui nós temos o quê? A interdisciplinariedade. Interdisciplinariedade. O que é essa interdisciplinariedade? É a integração dos conteúdos. É o conhecimento visando o quê? A totalidade. O que é a interdisciplinariedade? É o diálogo entre dois ou mais componentes curriculares. Então, eu vou dar uma aula de matemática, mas eu vou trabalhar geografia, eu vou trabalhar história, eu vou trabalhar inglês, eu vou trabalhar ciências naturais. Nós temos, né, quem é que pesquisa no Brasil sobre a interdisciplinariedade? Ivani Fazenda. Ivani Fazenda. Quem trouxe essa discussão da interdisciplinariedade? Jean Piaget começou a discutir sobre a multidisciplinariedade, a pluridisciplinariedade, a interdisciplinariedade, a transdisciplinariedade. E hoje nós temos aí
Edgar Morin, trazendo essa questão da transdisciplinaridade, que é a transcendência do conhecimento. É eu transcender os componentes curriculares. E, prof, Pois não, pode falar. eu acho, nessa questão que a prof disse, muito importante o diálogo. Por quê? Porque eu que sou de história não domino tudo que um professor de geografia sabe. Daí como que eu vou planejar minha aula pensando na área de história e querendo criar essa interdisciplinaridade se eu não tenho um diálogo, se eu não converso? Então, é o que falta hoje na escola. Eu acho que a escola tem uma abordagem muito mais multidisciplinar, então cada um trabalhando de uma forma, né, do que integrada, junto, discutindo, planejando. Eu acho que é um desafio grande para a escola isso ainda, né? Olha, Wesley, muito bem. Eu sempre penso que eu trabalhei muitos anos no SESI, mas isso faz lá atrás. Eu primeiro, e quando eu saí no SESI, tudo nós fazíamos em equipe. Nós estudávamos, nós tínhamos horário de estudo, tudo nós fazíamos em equipe. Se ia pintar uma parede, a gestora fazia uma reunião para perguntar se aquela parede podia ser pintada. E depois eu fui vendo que você acaba ficando muito sozinho. Então, eu vejo que nós, professores, nós somos muito solitários às vezes. Nós não temos uma rede, e daí fica cada um no seu quadrado. E a interdisciplinariedade é o diálogo entre as outras áreas. Por que eu não posso fazer, um professor de história desenvolver um projeto com professor de língua portuguesa? Quando eu trabalhava no laboratório de informática da prefeitura, uma época, eu fiquei trabalhando, não foi muito tempo, fui substituir uma professora, faz muitos anos. Gente, olha, foi muito legal, foi uma experiência linda. Porque a professora, eu fiz um trabalho junto com as professoras. Então, eles iam para o laboratório de informática e eu trabalhava as dificuldades deles de aprendizagem, com jogos. Aí eles tinham que fazer pesquisa. Gente, naquela época, aluno de 4º ano fazendo slide divinamente. Que, às vezes nem eu, né? Meus slides não são grandes coisas, porque eu não tenho muito tempo. Às vezes eu dou umas arrumadas. Tá? Mas, gente fazendo slide divinamente. Então, as professoras, porque antes eu fui lá substituir um professor, daí o professor dava um joguinho que era de uma galinha, não sei se alguém já viu, que os alunos ficavam a tarde inteira matando a galinha, era pique, 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 pique. Daí eu cheguei lá naquela escola, eu como sempre, né, querendo mudar as coisas. Cheguei lá para a diretora e falei, eu vou deletar esse joguinho. Eu não vou deixar as crianças a tarde inteira num computador matando galinha. E daí eu comecei, eles melhoraram na escrita, eles melhoraram na pesquisa. Então, é isso. É igual, a interdisciplinariedade, ela precisa existir dentro das escolas. Às vezes você tem lá o professor de geografia e você tem aula com a mesma turma, por que não desenvolver um projeto juntos? Então, muita coisa boa se perdeu. Nós tínhamos, há anos atrás, o projeto escolar.
Todas as escolas desenvolviam projetos. Mas se perdeu, sei lá, algumas fazem ainda. Mais alguma questão, pessoal? Ninguém mais quer falar? Vocês estão muito quietos hoje. Estão muito quietinhos. Ó. A questão da disciplina, Então, a disciplina, ela vai trabalhar o quê? O conteúdo específico. Interdisciplinar, trabalhar as competências, as habilidades. E aqui nós vamos ter a compreensão do que mudou. A escola hoje, ela deve ser o quê? O conteúdo não deve ser um fim em si mesmo, mas um meio de desenvolver um conhecimento significativo. O conhecimento, ele não pode ser o quê? Fragmentado, dividido. Mas ele precisa ser o quê? Bem isso que o Wesley colocou, interdisciplinar, uma construção, o currículo. Fascinado, estático, não, em rede, dinâmico, organizado, debatido, trazer a realidade. Qual é o papel do professor? Transmitir o conhecimento? Não, facilitar a aprendizagem, o mediador, formativa, processual, trabalhar o quê? A produção do conhecimento. Os temas de estudo, as aptidões, as habilidades, a avaliação, o procedimento metodológico, os recursos. O que é essa aprendizagem? Ela é o quê? Um processo contínuo, dinâmico. Constrói o quê? Uma visão de mundo, de si mesmo, de relações interpessoais e sociais. O que é esse conhecimento? O saber fazer e o saber ser. As competências que eu vou trabalhar aqui. A explicação, a reflexão, os conceitos, a determinação, o dinamismo, a criatividade, o envolvimento, as técnicas, as experiências, as ações, as atitudes, os valores, os comportamentos, os princípios pedagógicos, os mecanismos, a associação de ideias, a memória imediata, a reflexão sobre a experiência, a compreensão das relações, a memória a longo prazo, aprendizagem significativa. Então, eu vou trabalhar o quê? A reflexão, a compreensão, a memória. Os princípios facilitadores aqui. A atividade, a variedade, a personalização, a motivação, a sequência, a cooperação, a progressividade, a orientação. O que eu tenho aqui de aprendizagem? A experiência, a descoberta, a modelagem, o processamento da informação. Então, é isso que eu tenho que pensar, que essa prática pedagógica, que esse fazer pedagógico vai trabalhar o que aqui? A experiência, a descoberta, o processo de informação, o domínio cognitivo, os novos processos cognitivos, o conhecimento teórico, o processamento de informação. Por isso que tem se insistido em quê? Em esse estudante vivenciar. Ele ter o quê? A experiência, a reflexão sobre o mundo real, a interação com o real, o processamento da informação,
a descoberta, a modelagem. E nós não precisamos de muito, né, prof? Pois não, pode falar, Wesley. E para isso, nós não precisamos de muito, né? Eu acho que isso é mais fácil trabalhar nas ciências naturais. Porque, por exemplo, vai aplicar lá uma aula, a professora pode falar sobre, sei lá, vários tipos de rochas. Ela pode trazer, em vez de informações sobre isso, ela pode trazer essas rochas para a sala, para os alunos tocarem, reconhecer a diferença, pode trazer uma planta, enfim, trazer coisas que fazem parte do dia a dia do estudante para dentro da sala de aula, né? E trabalhando com as hipóteses deles, que eles vão fazendo, né? Por que é diferente? Enfim, trabalhando com as perguntas, né? Para que o aluno vá construindo o conhecimento, né? É mais ou menos isso a questão da mediação. Bem isso. E daí nós vamos lá em Vygotsky. É a zona de desenvolvimento proximal. Uhum. Bem isso, Wesley. Mais alguém quer comentar? Então, eu vou trabalhar o quê? O processamento da informação, a descoberta. Dentro do comportamentalismo, tem os teóricos aí que vocês já devem ter visto na psicologia da aprendizagem ou da educação, Pavlov, Skinner, Watson, os princípios dos estímulos, do reforço, da repetição. Dentro do interacionismo, cognitivismo, Brunner, Maslow, Novak, Piaget, Roger, Vygotsky, o processamento da informação, a interação social, a intuição, os problemas, a motivação, a autoaprendizagem, a ajuda pedagógica, adquiridos aqui, a transferência, os estilos. Aqui eu quero que vocês pensem um pouco. Eu trouxe aqui para vocês entenderem alguns estilos de aprendizagem. Então, pragmático. Primeiro, ele vai fazer o quê? A verificação do funcionamento prático. Então, é aquela pessoa prática. Ah, professora, eu não gosto da teoria, eu gosto da prática. Então, ela vai procurar, esse texto aqui está em português de Portugal, procurativa de novas ideias, de utilização imediata. Aquela pessoa mais teórica. Não, eu preciso ler o texto. Eu preciso entender a lógica teórica para depois eu ir para a prática, para valorizar a modelagem. Os energéticos. Eles gostam de quê? De situações novas, de problemas, de mudança, de atividade. Estilos mais reflexivos. Então, ele vai trazer aqui o quê? O distanciamento. Ele vai pensar antes. Ele vai fazer uma reflexão. Claro, você pode ser um pouco de cada coisa. Você pode ser mais pragmático, mas você também é teórico. Você pode ser energético, mas você é pragmático, teórico, reflexivo. E aqui eu deixei 2 livros, como sugestão, que é da Ivani Fazenda, quem puder, assista os vídeos de Ivani Fazenda, leia alguma coisa sobre as práticas interdisciplinar na escola, e também eu trouxe aqui um livro sobre os estilos de aprendizagem. Bom, pessoal, o que vocês entenderam do que eu falei até agora? Eu gostaria de ouvi-los. Vamos lá, o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam? E eu pedi também para vocês trazerem uma charge sobre educação, foi isso? Foi, não foi? Eu não lembro disso. Não? Foi lá no AVA? Ah, não, então eu não escrevi, então esquece. Se eu não falei, esquece, eu não pedi. Eu anotei na minha agenda, mas não pedi.
O que vocês entenderam até Então, agora? prof, na questão da interdisciplinaridade, essa conjunção dos conteúdos, né, prof? Na realidade, o que acontece muito, a gente esbarra na questão pessoal dentro de uma escola. Hoje, essa união deveria acontecer dentro da escola. E hoje, infelizmente, a gente não vê isso. Você não vê essa integração entre as pessoas. Que para você trabalhar nessa questão, primeiro você tem que estar integrado com as pessoas. Dificilmente você vê isso dentro do ambiente escolar. Os professores mal se conhecem. Bom dia e olha lá. Então, trabalhar essa conjunção de saberes, primeiro tem que trabalhar essa questão das pessoas, né? A união das pessoas, para poder você trabalhar essa questão. E só contribuindo com o que ele disse, é muito importante, então, eu acho que o gestor, o líder ali, organizar essa união, né? Porque se não tem um gestor que promove isso, às vezes é muito difícil das pessoas tomarem a iniciativa, entendeu? Então, acho que é muito importante o papel da gestão, né? De não só ficar lá exigindo, cobrando, mas realmente criar esses espaços aí de união, de discussão, né? De formação de professores. Bem isso. Que você entende muito que os professores têm aquela filosofia, cada um no seu quadrado, né? Eu sou de história, o professor de português, ele não vai gostar que eu adentre no conteúdo dele, e assim sucessivamente. Então, eu acho que essa integração tem que acontecer com as pessoas, primeiramente. Prof. Pois não, Vitor, pode falar. E eu acho que esse trabalho em conjunto, ele se dá quando a gente aprende a ouvir mais do que às vezes a gente falar somente, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente percebe que existem certos conflitos, por exemplo, em relação a determinadas terminologias ou posicionamentos ou até mesmo metodologias que a gente possa trabalhar em sala ou abordagem. E eu acho que, pensando numa gestão democrática, a gente trazer o debate para nós, mas também levar isso em consideração, a formação e a capacitação, bem como a construção da aprendizagem e do conhecimento para esse aluno, torna a vida da gente mais fácil em relação àquele lugar que a gente está, que é a escola, porque a escola não é só nossa, né, professor e aluno, a escola é de todos, então a comunidade também deve participar, e isso automaticamente vai refletir de alguma forma na sociedade. E muitas vezes eu percebo que, por ter certas divergências em relação à forma como se trabalha ou como se faz certas leituras dentro do âmbito escolar, de acordo com o ensino e aprendizagem que pretende trabalhar, eu vejo que isso distancia muitas vezes os profissionais que têm essas abordagens diferentes, né, esse profissional da educação, e que pode juntamente trabalhar bem, como você mesmo citou um exemplo, em que as pessoas podem se unir e formar aquilo, construir de uma forma que seja bom para todos, sabe? E nem sempre a gente vai chegar num acordo, mas um consenso em que democraticamente a gente possa construir algo que prevaleça e que perdure e que possa ser preservado, mesmo a gente não estando aqui, que eu acho que é uma ideia de preservação também, né? Porque hoje em dia a gente tem as coisas que passam muito rápido e a gente está desacostumado com a ideia de preservação, e a educação precisa, né, de alguma forma, em qualquer ponto que a gente for atuar, o âmbito, ela precisa ser preservada. Bem isso, muito bem. Mais alguém quer comentar? Pessoal, vamos lá, vamos falar. Uma coisa que o Abraham, como que fala o teu nome? Prof, na realidade, Abraham é o meu Gmail, mas o meu nome é Abraão. Abraão, tá jóia. Então, o Abraão, a Ivani Fazenda, ela traz uma coisa muito interessante. Você quer falar, Vilma? Não. Fale, pode falar o que você está pensando aí de tudo isso. Daqui a pouco eu falo. Então, tá bom. Então, assim, a Ivani Fazenda, ela coloca que a interdisciplinariedade tem que ser de dentro para fora.
Então, é bem isso que vocês colocaram. É uma postura interdisciplinar. Não adianta eu ir lá fazer um curso para eu ser um professor interdisciplinar. Eu trabalho muito com a interdisciplinariedade, até porque a minha dissertação de mestrado é sobre o uso das tecnologias e a interdisciplinariedade. Então, não adianta se eu não mudar de dentro para fora, é a mesma coisa da inclusão. Existem professores que são inclusivos e tem professores que não. Eles têm aquela linha de trabalhar só com o aluno que aprende. E a mesma coisa tem o quê? Gestores que não são líderes. Eles não são líderes, eles deixam o grupo daquele jeito. E daí existe o quê? Trabalhos isolados. E nós ganhamos muito mais, você trabalhando em quê? Em equipe. Vygotsky, agora me embrulhei a língua. Ele traz bem claro que o ser humano nasce um ser dependente, depois ele vai se tornando um ser independente, muitas vezes muito individualista. Então, a escola, ela deveria, algumas até são mais, tem um gestor mais líder, que trabalha mais a questão da equipe, da discussão. Eu vejo que, às vezes, as escolas se preocupam tanto em contratar profissionais, profissionais para dar curso, essas coisas, que não tem necessidade, porque poderia, só tendo a troca, a experiência daqueles profissionais dentro da escola, que dá tão certo. Então, tudo isso que vocês trouxeram, tanto o Abraão, o Vitor e o Wesley, é muito pertinente. E tem uma frase do Vygotsky que ele fala assim, através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Exatamente. O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Mesmo quando você... Pois não, pode falar, Vilma. Né, prof? Sozinho ninguém faz nada, né? Tem que ser em grupo. Exatamente, em equipe, né, Vilma? Se fosse para trabalhar sozinho, ninguém formava uma empresa, né? Exatamente. Mais alguma coisa? Oi. E precisa ter essa postura humilde, né? Como o Vitor colocou, de escuta mesmo, entre os profissionais, porque é bem complicado isso na escola. Há uns anos atrás, eu fui fazer estágio, antes da pandemia um pouco, fui fazer estágio na escola, por causa da minha outra graduação em educação especial. E foi bem... Nossa, foi uma experiência, assim, terrível, sabe, professora? Ver como que como que a professora lá de apoio lidava com as outras, né? A outra chegou assim para ela, com uma prova, e falou, olha, esse aluno problemático aqui não está dando certo. Eu fiz a prova, ele respondeu tudo errado, é com você, fica com você. E a professora achou, assim, se sentiu totalmente correta na atitude dela. E eu fui olhar a prova, né, que ela deu para o aluno, é a mesma prova para toda a turma. Daí eu fiquei pensando, essa prova aqui não tem nada a ver com a forma como o aluno entende, sabe? Ela poderia ter adaptado as coisas. Então, sim, por que não parou para escutar a professora de apoio, né? Não reconheceu que ela não sabe de tudo, que tem coisas que ela não sabe mesmo, que ela precisa aprender. Então, falta essa humildade mesmo. Falta. Falha da escola. Da gestão da escola, porque um aluno com necessidade nunca pode ter uma prova igualada dos outros. Exatamente. Pois é. Ele pode até ter uma prova igual, mas a hora da correção é um outro olhar. Exato. Né? Isso aí, Vitor. Quem mais quer falar? Então, prof, seguindo essa linha que o Wesley falou, tem profissionais que trabalham a vida toda o mesmo conteúdo. Tem professores que eles aplicam a mesma avaliação a vida toda. Os mesmos materiais, você não vê uma inovação por parte desse profissional.
o grampo da prova está até enferrujado, de tanto que ele usa a mesma. É bem isso. Eu vejo, outro dia eu tenho todo o meu material aqui, de todas as disciplinas. Eu tenho lá, faltou todo o profissionalismo e o lado humano desse professor. Isso mesmo, Cris. É a Cris, né? Cris. Então, e eu estava olhando, às vezes eu vou lá em 2017, vou lá em 2015, 2011, e eu vejo assim, ó, quanta coisa que eu já, né, melhorei nas minhas aulas. Então, você tem que estar sempre evoluindo. Outro dia eu fui chamada num curso de pedagogia que as ementas, não da Uni Andrade, né, que o nosso coordenador, ele é muito cuidadoso com tudo. Um curso de pedagogia, eu fui chamada para dar uma olhada nas ementas, ainda estavam todas nos parâmetros curriculares nacionais, gente. Então tem que adaptar tudo na BNCC. E o Estado do Paraná e a Prefeitura não utilizam mais os parâmetros curriculares há muito tempo. Eu tenho todos aqui em casa. Eu falo assim, eles são excelentes para você fazer alguma consulta, tem dicas e tudo mais, mas não é mais o documento base. Então, nós temos que nos apropriar, tanto que as escolas, às vezes, a maioria, cada 2 anos, elas têm que revisar o projeto político-pedagógico, porque aquela comunidade muda. Nós da PAI, na PAI, a PAI geralmente ela atendia o quê? Deficiente intelectual. Hoje não. Hoje nós temos estudante com autismo, que é cego, nós temos várias síndromes diferentes. E tem aparecido vários tipos, né, prof? Tem, Vilma, tem. Bem complicado, sabe, Vilma? Bem complicado. Então, mudou a mesma coisa a universidade hoje, com a inclusão. Com a inclusão, então, né, não tem mais como você adentrar numa sala de aula na universidade, você vai ter estudantes diferentes, de mundos diferentes, de culturas diferentes, de processos de aprendizagem diferentes. Então, colega, a escola tradicional, eu quero perguntar para vocês, por que eu trouxe essa reflexão? A escola tradicional, ela morreu? Não. Ela morreu? Não. Não. Ainda tem muitas escolas que querem o quê? Todo mundo dentro de um quadradinho, pensando na mesma coisa. Os tempos modernos. Alguém assistiu lá os tempos modernos? Com Charles Chaplin? Oi? Eu ia falar do Charles Chaplin, esse já assisti. Gente, a coisa mais impressionante é o padrão. Os carneirinhos, um atrás do outro. Não tem que ter carteira, tem que ter mesa, um olhar para o outro. A vida é relacional, é olho no olho. Pessoal, mais alguma questão? Alguém mais? Na próxima aula, eu vou trabalhar a questão da avaliação, que não deu tempo hoje. O slide lá e o artigo que vocês leram. E daí eu gostaria que vocês pensassem, trouxessem para a aula formas de avaliação. Ou como vocês já foram avaliados nas escolas, o que vocês pensam sobre o processo de avaliação do desempenho dos estudantes?
O que vocês pensam sobre isso? Tá? Então, eu não vou mudar o material na próxima aula, vai ser esse mesmo, senão não vai dar tempo, porque são 71 slides, tá? Então, o que vocês pensam sobre o processo de avaliação? Pensando assim, no caminhar de vocês enquanto estudantes, como que vocês enxergam o processo de avaliação da aprendizagem? Pessoal, alguma dúvida? Da minha parte, não, prof. Não? Como é que foi a aula hoje? O que vocês acharam? Eu sempre gosto de, no final da aula, pedir um feedback. Boa. Isso também é muito bom, vocês criarem isso com os grupos de vocês. Muito boa, prof. Cada final de aula, perguntar aos seus estudantes, o seu grupo, o que vocês acharam da aula, se vocês têm alguma sugestão, fazer com que os estudantes realmente, eles participem da aula, né? Alguém quer comentar? Prof, eu só queria acrescentar mais uma coisa. A prof perguntou sobre a escola tradicional, né? O que a gente acha, se ela está aí ainda ou não, né? Eu penso o seguinte, que todas as rupturas, assim como essa nova base curricular, eu acho que ela vem em passos lentos. Eu penso que esses profissionais que estão se formando agora para uma coisa futura. Eu acho que essas questões de rupturas, esse viés da escola tradicional vai perdurar por muito tempo ainda, com esses profissionais que já estão no mercado por muito tempo. Então, para você mudar a mentalidade das pessoas, eu acho que é uma forma lenta, eu acho que ainda vai demorar um pouco, talvez para esses profissionais que estão se formando agora, estão passando agora para nossa nova ideia de ensino, né, prof? Quem mais quer comentar? Bom, eu achei a aula assim muito produtiva. Como aconteceu semana passada, nós não focamos tanto no texto, né, nos slides, no conteúdo, mas tudo que a gente fala acaba interligando com esse conteúdo, né? Então é muito bom essas reflexões. E deu para entender bem, professora, o que estava ali nos slides, né? Todo aquele percurso que a escola percorreu, de uma escola mais tradicional, daí ela foi agora para a escola nova, né, onde o aluno é um participante ativo ali do processo de aprendizagem, e como o Abrão disse, né, é um desafio, precisa ser rompido, mas é só assim que há mudança, né? Se não houver nenhum desafio, não há mudança. Então, eu acho que a mudança acontece a partir disso. Muito bem. Quem mais? Fala, Vilma, quer falar? Não, prof, já dei a minha opinião. Primeiro eu vou lá no Abraão. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que na educação, na escola, as coisas demoram tanto para mudar? Por quê? Por causa Se você trabalha... Oi, Vilma, fale. da burocracia do nosso Brasil. Não, Vilma. Porque, se for para pensar, professora, as teorias da escola nova e tudo isso é uma coisa que já está sendo discutido há muito mais de 30 anos. Então, assim, eu não aguento, às vezes, falar sobre isso. Montessori e todos aqueles educadores, quando que eles viveram, né? Muitos anos atrás. Então, é complicado. Não, mas é verdade. Sabe, Wesley, cada vez que eu vou dar aula sobre as abordagens teóricas, eu fico pensando, eu tenho 33 anos de sala de aula, aí eu fico pensando, meu Deus, eu ainda estou falando da escola tecnicista? Pois é, né? Bem isso? Eu acho que tem a ver muito com a política, professora. Depende do contexto político do país. Né? Nosso país ficou muito tempo numa ditadura, no modelo ali tecnicista de educação. Eu acho que as mudanças aconteceram aqui muito tarde.
né? Se for comparar com outros países, já estavam há anos à frente, assim. Tem várias reflexões aí que nós precisamos fazer. Primeiro, que o Brasil é um país novo. Segundo, nós tivemos a questão da ditadura. Terceiro, com a escola nova, houve um esvaziamento de conteúdo. Tem a questão burocrática, mas uma coisa eu aprendi como professora. E qual é ela? Eu aprendi como professora. O professor, na sala de aula, ele tem autonomia. Então, se ele fazer com que esses alunos reflitam, claro que eu acho importante eu trazer os conteúdos, eu fazer essa explanação, mas é muito mais importante eu fazer vocês pensarem, refletirem sobre isso. E mudança coletiva sempre começa na individual, né? Se eu decidir mudar a minha prática, eu vou conseguir, sim, às vezes, influenciar outros a também mudarem, porque aquilo ali vai produzir um resultado, né? Daí vamos comparar o resultado. O meu tá dando, às vezes, muito melhor do que o resultado de alguém que não quer mudar, né? Exatamente. E nós temos que ter duas visões, a visão macro, mundo lá fora, que influencia, mas eu tenho que ter a visão micro. E o professor, dentro da sala de aula, ele tem autonomia. Lógico que ele tem um currículo a cumprir e tal, mas ele pode usar a estratégia, fazer debates, fazer reflexões, fazer essa meninada pensar. E também devemos levar em consideração que o nosso contexto histórico... nosso contexto histórico-social afeta também meios educacionais, estrutura, processo de ensino-aprendizagem. Isso mesmo. Então, pensem sobre isso. Prof. Pois não. Desculpa, eu queria só dizer o seguinte, que eu acho também que uma das coisas que faz com que a gente ande para trás, muitas vezes volte no modelo tecnicista, nesse modelo ditatorial e tradicional, é porque a gente não estimula a educação a ser pensada fora do âmbito educacional, fora do âmbito escolar. Eu acho que mesmo só quem discute a educação somos nós que estamos nos formando, são os educadores já formados, são os profissionais da educação, mas eu acho que é de direito de todo mundo e dever de todo mundo pensar em educação em qualquer âmbito da sociedade, qualquer âmbito que a gente for atuar e que a gente estiver, né, ocupando esses espaços, porque qualquer coisa que a gente for fazer, qualquer coisa que a gente for fazer envolve educação, assim como qualquer coisa que a gente for fazer envolve política. Então, acho que uma das coisas que fazem a gente não avançar em muitos quesitos é que a gente não pensa a educação como nos países mais antigos ou países mais, colocar aqui, desenvolvidos, né, de uma maneira mais simplificada, eles pensam a educação, e aí eles já saíram desse lugar comum em que a educação era um princípio básico a se pensar para avançar em muitos campos, em muitas áreas, tanto da ciência quanto, enfim, de outros setores, e aí a gente vai pegar isso no Brasil, a gente está a duras penas trabalhando uma coisa que já deveria estar encaminhada, e é um direito básico que a gente já deveria, a gente deve colocar ele à frente de toda e qualquer coisa, todo e qualquer tipo de pensamento, todo e qualquer tipo de ação e manifestação que a gente for fazer dentro da sociedade, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, se envolve ou não a educação diretamente, a gente deve pensar a educação para progredir, né, como um progresso, é um progresso humano, não tá relacionado à questão política somente, é um processo humano, é necessário para que a gente possa sair desse lugar e dessa zona comum. Exatamente, isso também. Daí nós temos várias reflexões aqui. A questão da corrupção, o abuso de impostos, uma máquina política pesada, cara,
político virou rei. Então, nós temos, assim, vários fatores, né, que é muito difícil de quebrar, que é o vício já, né? Então, tem muita coisa aí e essa questão de o povo não estar acostumado a participar. Por exemplo, todas as duas BNCC foram feitos plenários pelo Brasil afora e as pessoas foram convidadas. Tinha nos canais de televisão, nos rádios, tudo. Eu participei de vários plenários para discutir a BNCC. Todo mundo era convidado. Mas nós não temos, nós somos frutos de o quê? De uma ditadura, Agora o povo está aprendendo a falar, se não consegue falar, vai para as redes sociais, vai para lá, vai para cá, só que falta o quê, às vezes? Falta filtro, falta filtro, falta aquela questão do diálogo, do bom senso, de saber ouvir, de saber se colocar. Então, isso ainda vai muito tempo. E a questão da pandemia fez as pessoas discutir escola e educação. Fez muitas famílias se mexerem. Fez as pessoas acordarem. E ver a importância que um professor tem, que uma escola tem. Fez muita gente acordar, né? Bom, que mais, pessoal? E até empresas hoje, né, exigem um profissional muito diferente do que exigia antigamente. Daí que entra a importância da educação. Mas é claro que o foco da educação não é só formar profissionais, né, mas uma formação humana. Mas hoje a gente não vive sem um trabalho, né? Então, até empresas exigem, né, novos profissionais e daí cai na conta da educação, né? Até teve uma universidade aí que fez uma parceria até com uma empresa para eles poderem formar os seus funcionários, né? Dar essa formação para realmente poder desenvolver melhor, né? A empresa. Bem isso. E aí, o que eu penso, bem isso que o Vitor colocou, a Vilma, né? Todos vocês aí colocaram, a Cris. O que eu vejo? A necessidade, né, que apareceu aqui de se posicionar entre os mais variados temas sociais, isso mesmo. A questão de que eu penso, eu e de Marise, que a educação ela deveria reunir todos os meios de comunicação, todas as empresas, as igrejas, a associação de bairros, e discutir sobre a questão da escola. E a escola ter um portão aberto para essa comunidade. Ter um portão aberto, porque, colegas, pensem comigo, se nós temos, hoje nós estamos com um problema muito grave, porque os pequenos, as mães levam para a escola, amarram e levam, nós estamos com 50% de evasão no ensino médio, tem estados que chega a 40%, e daí? O mundo do trabalho, como o Wesley colocou, o mundo do trabalho exige o quê? Cada vez mais formação. Você tem que ter formação integral, na totalidade. Na questão social, cognitiva, tecnológica, enfim. E daí nós vamos fazer o quê? Cadê esses adolescentes que não estão indo para a escola? Onde é que eles estão? E tem uma questão política ainda atrás disso, é uma coisa muito perigosa. Essa semana eu vi o ministro da Educação, acho, falando o seguinte, que a universidade ela é para poucos, para alguns. A educação, o foco tem que ser preparar profissionais para o mercado de agora, sabe? Que o mercado exige. Então, tem que ser uma formação técnica, sabe? Uma formação rápida. O que ele quis dizer com aquilo? Ele está querendo colocar a universidade como algo para poucos, para ricos, né, e pessoas que têm uma condição ali, e as pessoas da camada mais
popular, digamos assim, né, que frequenta a escola pública, vai receber uma formação, às vezes, técnica, né, aquela formação dos institutos federais, né, que se espalhou aí, enfim, é complicado essa questão, né, É a ter, herança da presidenta. pois é, não Os priorizar, institutos são a herança da... daí os institutos estão patinando. pois é, não priorizar a universidade, né, como se fosse algo só para poucos, isso é muito errado. Pois é, mas aí é uma contradição, né, Wesley? Porque a proposta hoje das novas diretrizes da universidade é trabalhar a experiência com o estudante, é levar, inclusive, as atividades complementares, as horas de estágio, e o que mais o Ministério da Educação ele exige quando ele vem fazer uma avaliação do curso, da instituição, é sobre as práticas. Cada vez mais eles querem que o quê? Que os cursos universitários levem o quê? O estudante à vivência, à prática. Então, existem algumas contradições aí. Realmente, né, professora, é um recuo, né? Vamos voltar naquela base na educação tecnicista, né? Onde o trabalho infantil era institucionalizado, né? Você podia, com 14 anos, você podia ter a tua carteira de trabalho, né? Eu tive com 12. Então, isso aí era um convite para a evasão escolar, né, prof? E realmente é isso que o Wesley estava falando. Educação, o ensino superior era para poucos, né? Era mais uma formação técnica para quem não tinha muitos recursos, e realmente a gente está voltando para trás. Mas, né, temos que nos unir aí. Pessoal, mais alguma questão? Senão eu vou encerrar a gravação. Eu vou encerrar aqui.